Salve, salve, galera! Victor aqui, sou professor de Direito Penal mais uma vez. Pessoal, hoje daremos aí início ao estudo dos crimes contra o patrimônio. Estamos na parte especial do Código Penal. Hoje traremos a parte 1 dos crimes contra o patrimônio. Legal, pessoal? E então, antes de mais nada, deixe o seu like no início do vídeo, porque ao final você acaba esquecendo, se distrai com tanto conteúdo que não dá o like, hein? Deixa seu comentário para a gente saber aí o retorno de vocês, o seu feedback. Ative as notificações para não perder nenhuma das dicas aí, que vai ajudar muito vocês aí nessa caminhada. Vem comigo aí para o slide, sem mais delongas, vamos trabalhar Direito Penal, parte especial. Eu sou professor de Direito Penal, o professor Victor Magalhães. Segue a gente nas redes sociais. Os crimes contra o patrimônio, parte 1. Pessoal, nós vamos segregar aqui, nós vamos dividir os crimes contra o patrimônio em uma série de episódios, uma série de partes. Por quê? Porque são crimes muito detalhados, muito importantes, e são muitos. Nos crimes contra a vida, são poucos os crimes. Então, a gente consegue trabalhar aí de uma forma mais dinâmica, mais rápida. Nos crimes, por exemplo, contra a administração pública também. Contudo, nos crimes contra o patrimônio, por causa da sua importância para fins de concurso público, vamos dividir. E também por causa de muita alteração legislativa. Então, vamos começar com a parte 1. Hoje nós vamos trabalhar, neste encontro, os crimes contra o patrimônio. Nós vamos trabalhar aí o crime de furto. Beleza, pessoal? Qual que é a topografia do nosso artigo 155, famoso crime de furto? A estrutura do tipo penal, artigo 155, o furto simples está disposto no caput, o furto agravado, muito cuidado para não confundir com furto qualificado, o furto agravado no parágrafo 1º, o privilegiado no 2º, uma figura, uma forma equiparada, nós vamos entender o que isso quer dizer no 3º, e o furto qualificado nos parágrafos. Olha a quantidade de qualificadoras, pessoal. 4º A, B, C, 5º, 6º e 7º. Como podemos ver, são crimes, o crime de furto é um crime muito extenso. O crime de roubo também é um crime muito extenso. Então vamos começar aí a trabalhar no furto simples disposto no caput. Vem comigo para o slide. O furto simples prevê o seguinte, pessoal. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Um crime aí de baixo potencial ofensivo. Incide também a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados. Pessoal, primeira observação ao ler o dispositivo. Qual que é o objeto jurídico? Vem comigo aqui para o quadro. A objetividade jurídica do crime de furto, pessoal, é o patrimônio, como podemos ver que estamos trabalhando com os crimes contra o patrimônio. Contudo, ele é ainda um pouco mais além, porque ele trabalha a posse e a propriedade dos bens. E muita atenção, porque essa coisa, esse bem tem que ser alheio, porque não tem como substituir coisa própria. Legal, pessoal? E aí, o objeto jurídico é a propriedade e a posse legítima. E o objeto material, o que é objeto material, pessoal? Só recapitulando. Objeto material é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. É a coisa alheia móvel. Então, pessoal, primeira observação. Se a coisa alheia tem que ser móvel, não tem como ser objeto material do crime de furto uma casa, porque a casa é um bem imóvel. Uma estátua, a depender da situação, ela é imóvel, logo não pode ser objeto do crime de furto. Legal, pessoal? Pode ser aí uma outra espécie de delito, mas não será o crime de furto. E aí eu faço a primeira indagação a vocês. O ser humano e o cadáver, eles podem ser objeto de furto? Pessoal, o ser humano de forma nenhuma, porque o ser humano não é coisa. Ele pode aí ser objeto material de um crime de sequestro, de cárcere privado, de extorsão mediante sequestro, mas não crime de furto. E o cadáver, pessoal, o cadáver, você tem que ter uma atenção muito grande aqui. Volta comigo para o quadro. A pessoa, como sabemos, ela não é coisa, então não pode ser objeto do crime de furto. O cadáver, que já é a pessoa sem a vida, ela só será possível, né, incidir como um objeto material do crime de furto se aquele cadáver detiver a qualidade de patrimônio de alguém. Por exemplo, que é muito cobrado em prova. Esse cadáver, ele é de propriedade de uma escola de medicina utilizada para ensinar os alunos ali futuros médicos. Ele detém
um valor econômico para aquela instituição. Por óbvio, nesta situação, ele poderá sim ser objeto do crime de furto. Os semoventes. O que são os semoventes, pessoal? Os semoventes são os animais dotados de mobilidade própria. Aqui, duas observações. Os semoventes que detêm valor econômico, eles têm um crime próprio, nós vamos estudar logo, ele caracteriza, né, um crime próprio, vamos estudar um pouquinho adiante. E os que não detêm valor econômico, mas detêm valor sentimental, por exemplo, os animais de estimação, o cachorro, o gato, o passarinho, o peixe, sim, podem ser objeto do crime de furto, porque ele é uma coisa móvel, alheia. Coisas de uso comum, pessoal. O que seria coisa de uso comum? O ar, mares, rios e lagos, que todo mundo pode utilizar, não podem ser objeto do crime de furto. Legal, pessoal? A coisa perdida. A coisa perdida não pode ser objeto do crime de furto. Vem aqui comigo para o quadro. As coisas de uso comum do povo pode caracterizar ali um crime ambiental, a depender da situação. Mas o furto não, porque, primeiro, ela não é coisa móvel e nem é alheia, porque é de todos, se pertence a todos, logo pertence inclusive ao agente delitivo. Então descaracteriza essa elementar do tipo penal de ser alheio, porque pertence a todos. A coisa perdida, que é aquela coisa sem dono, ela em tese pode ser objeto de crime de furto, mas a depender da situação, caracterizará mais a apropriação de coisa achada, que é um outro delito, é uma espécie penal especial, própria, e que poder, a depender da situação, incidir ali no lugar do furto. E os bens incorpóreos, pessoal? O que seriam os bens incorpóreos? São aqueles bens que não detêm massa física. Vem comigo para o quadro. O que é não deter massa física, pessoal? É não ser palpável. Uma marca, por exemplo, às vezes, por exemplo, a Coca-Cola, um nome de alguma empresa grande que tem um valor econômico muito grande, contudo, ela é incorpórea, ela não tem matéria, ela não é física, ela não é palpável. E por isso, como não tem como existir essa relação de inversão do ônus da posse, que nós vamos ver aqui, que é a consumação do crime de furto, por óbvio, não tem como ser aí o objeto material do nosso delito de furto. Beleza, pessoal? Então, vencidas aí essas observações, vamos dar prosseguimento ao estudo do nosso crime de furto no artigo 155. O núcleo do tipo é subtrair. Significa inverter o título da posse de um bem. Pessoal, vem aqui comigo para o quadro. Quando se fala em subtrair, significa inverter o ônus da posse e da propriedade com ânimos de assenhoramento, ou seja, ônibus de se tornar dono, de se tornar senhor. Então, suponhamos que a pessoa tem um determinado bem em que há aí a atitude do artigo 155 do Código Penal com o ânimos de inverter a posse para se tornar dono. Porque nós vamos ver, existe o furto de uso, que o ânimos do agente não é necessariamente se tornar dono. Para caracterizar o crime de furto, essa subtração tem que ser de uma maneira que o agente delitivo ele tem o dolo de se tornar senhor, de se assenhorar da coisa. E com isso, nós vemos que esse é um crime de forma livre. Admite qualquer meio de execução. Contudo, pessoal, uma observação. Se há a forma livre, temos que ter um pouco de cuidado. Se o agente empregar aí violência ou grave ameaça como meio executório. Porque no crime de furto, nós vimos que é elementar do tipo não prevê violência. Porque senão caracterizará o crime de roubo. Apesar da forma ser livre, a depender da forma utilizada, do meio executório, caracterizará um outro tipo de crime que não o crime de furto. E aí, quais são os sujeitos? Sujeito ativo e passivo, né? Podem ser qualquer pessoa. É o chamado crime bicomum, porque ele é comum na sujeição ativa e é comum na sujeição passiva. Legal, pessoal? Vamos dar prosseguimento. Como que funciona, como que se dá a consumação do crime de furto? Pessoal, muito se discutiu sobre várias teorias que aí caracterizariam, que estudam, que dialogaram, que discutiram a consumação do crime de furto.
e prevaleceu, principalmente para fins de concurso público, a chamada teoria da amócio, que o crime se consuma com a inversão do ônus da posse. A partir do momento que eu assenhorei, com ânimos definitivo, com ânimos de me tornar dono da coisa, o crime de furto já se consumou. E aí eu faço uma observação, que não se exige a posse mansa e pacífica. E aí vamos discutir a questão do furto de uso. Volta aqui comigo para o slide. O que seria a exigência da posse mansa e pacífica, pessoal? Igual eu coloquei para vocês a observação. A posse mansa e pacífica é aquela desvigiada. O sujeito subtrai o bem e se desloca de uma forma que mais ninguém percebe que ele subtraiu aquela coisa. Ou seja, a posse dele, ele já te retirou a propriedade e a posse da vítima, já se assenhorou da coisa e essa posse agora se tornou mansa, se tornou pacífica. Ninguém mais está questionando aquela posse. Contudo, para o crime de furto, não se exige essa posse mansa e pacífica. Ele pode ser, inclusive, perseguido e recuperar aquele bem pela polícia ou por outras pessoas que veem aquela situação e que o crime de furto já estará consumado. Pode durar aí 10 minutos a posse dele, 5 minutos, mas o crime já está consumado. E aí, pessoal, a questão do furto de uso. Nós vimos que furto de uso, para a consumação do crime de furto, exige-se um ânimos de assenhoramento, um ânimos de se tornar dono. Para caracterizar o furto de uso é uma causa de exclusão da tipicidade, não se pune o furto de uso em razão dessa ausência de ânimos de ser dono, deve ser preenchido principalmente 3 requisitos. O primeiro requisito, a coisa alheia móvel, tem que ser infungível. O que é ser infungível, professor? É não haver a possibilidade de substituição por outra igual. Por exemplo, esta caneta, ela é um bem fungível, porque em qualquer papelaria, em qualquer lojinha, eu consigo comprar outra igual. Contudo, talvez esse relógio, por ser um presente que eu ganhei de uma pessoa muito importante para mim, ele tem um valor sentimental que o torna insubstituível. Então, o primeiro requisito para ocorrer o furto de uso é o bem não ser substituível. O bem tem que ser infungível. Segundo requisito, o ânimos, ou a vontade de usar. Ele não tem a vontade de ficar com o bem para si. Ele tem só o ânimos, o dolo de uso. Ele por isso que chama-se furto de uso, porque ele quer apenas utilizar aquela coisa. E o terceiro requisito é o ânimos, ou a vontade, de devolver. Então, vocês já percebem a questão do furto de uso, porque que ele não caracteriza o crime do artigo 155, exclui essa tipicidade. Primeiro, a vontade, o dolo do agente é de devolver a coisa e não de se tornar dono. Um exemplo clássico que cai muito em prova. 2 amigos estão num bar, conversando e tal, e aí eles decidem falar assim, olha, temos que sair desse bar e vamos dar uma volta pela cidade. Vamos curtir a noite pela cidade. E para isso, eles subtraem um carro, que é um bem infungível, a depender do modelo do carro, e eles vão apenas utilizar, nós vamos usar durante a noite e depois vamos deixar ele no mesmo lugar que achamos. Vamos devolver ao dono, deixando no mesmo local onde subtraímos. O ânimos, o dolo é de uso, e desde o início, antes da conduta delitiva, eles tinham o dolo de devolução. Aqui sim, neste exemplo, estaremos diante do crime, do furto de uso, que não caracteriza crime. É uma causa de exclusão da tipicidade. Beleza, pessoal? Então, vamos prosperar. Vamos falar agora do furto agravado. Como que funciona furto agravado? E aqui, pessoal, reside uma série de pegadinhas de prova em que muito candidato, gente boa, escorrega em casca de banana e marca errado. Por quê, professor? Por causa do senso comum. Porque o que é o furto agravado? Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno.
E o que seria o repouso noturno? O repouso noturno é um intervalo que está entre o período das pessoas se recolherem e voltarem à atividade. Contudo, volta aqui comigo para o quadro. Pessoal, o repouso noturno não quer dizer necessariamente ser à noite. Não é obrigatório ser à noite. Tem que compreender o intervalo em que as pessoas se recolhem da vida diária e o período que eles retornam. É esse intervalo de tempo entre se recolher da vida e voltar à vida ativa, à vida cotidiana. Há alguns lugares no Brasil, em regiões remotas, por exemplo, em fazendas, em essas regiões agrícolas muito distantes, em que as pessoas se recolhem para poder dormir 6 horas da tarde, normalmente o sol já está, ainda não anoiteceu, ainda não incidiu a noite. E voltam muito cedo, 4, 5 horas da manhã, onde ainda não está de dia. Então, a doutrina e a jurisprudência pacificou que esse repouso noturno é esse intervalo. Por quê? Porque aqui agrava-se o furto em razão da diminuição da vigilância das vítimas. A gente vai diminuir ali a vigilância em cima dos bens e com isso o agente, se valendo dessa facilidade, subtrai as coisas e assim incide essa agravante do furto, que igual estamos vendo aí no slide. Então, a pegadinha de prova é: não é obrigatório estar à noite. Legal, pessoal? Apesar de chamar repouso noturno. Legal? Vamos prosperar. E aí vem a questão do furto privilegiado. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a multa. Vem aqui comigo para o quadro. Pessoal, para incidir o privilégio, é necessário 2 requisitos cumulativos. Muito importante isso porque isso cai em prova. O primeiro requisito é o agente ser primário. O que é ser primário? É não ser reincidente. Para ocorrer a reincidência, deve haver uma sentença condenatória transitada em julgado prévia, anterior à consumação do novo crime. Então, primeiro requisito. Segundo requisito, a coisa tem que ser de pequeno valor. E o que seria pequeno valor? Porque a disposição do tipo penal é vaga. Aí a doutrina de jurisprudência pacificou, igual está para vocês aí, que não excede a 1 salário mínimo. E esses requisitos são cumulativos, ou seja, se mesmo que a coisa for de pequeno valor, mas o agente ele é reincidente, não atendeu cumulativamente os requisitos, não incide aí o privilégio. Legal, pessoal? Vamos trabalhar. Vamos falar agora das hipóteses de furto qualificado, que são também campeãs aí de incidência em prova. Pessoal, as qualificadoras estão expostas em vários dispositivos. Parágrafo 4º, 4A, B e C, 5º, 6º e 7º. Vamos trabalhar primeiro com o parágrafo 4º. A pena de reclusão de 2 a 8 anos, ou seja, qualificou o crime, se o crime é cometido 1. Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração de coisa. O que seria o obstáculo à subtração da coisa? O obstáculo é a barreira ou bloqueio que protege um bem. Pessoal, essa observação é muito importante. Tem que ser estranho à coisa furtada. Vem comigo aqui para o quadro que eu vou dar um exemplo que vocês vão entender. Pessoal, o obstáculo é o que impede o agente de subtrair a coisa. É aquele objeto que está entre ele e entre a coisa. Por que eu coloquei para vocês que tem que ser estranha a coisa a ser furtada? Porque se você romper com a própria coisa, não será caracterizada aí a qualificadora do crime de furto. Como que funciona isso, professor? Suponhamos que em um carro, no banco de um carro, tem um notebook que vale 10 mil reais. O agente delitivo passa do lado desse veículo e observa aí esse notebook e pensa, vou furtar aquele notebook. Mas o que impede ele de furtar a coisa? O vidro do carro, porque o carro está todo fechado. O que ele faz? Ele pega, quebra o vidro do carro e subtrai a coisa. E se desloca do local. E sai em fuga. Ora, pessoal, ele rompeu com um obstáculo. Por quê? Porque o vidro do carro estava entre ele e a coisa a ser furtada. Então ele rompeu com um obstáculo. Arrombar uma porta
para poder roubar o notebook dentro de uma sala também é um outro exemplo. Mas por que tem que ser estranha a coisa? Porque no nosso exemplo, se a conduta do agente não era de roubar o notebook, não era de furtar o notebook, melhor dizendo, mas a conduta dele era de furtar o carro. Ele quer roubar o carro e para isso ele quebra o vidro do carro, faz a ligação direta, entra no veículo e parte em fuga. E dá a fuga do local. Pessoal, aqui estaremos diante de um furto simples. Por quê? Porque o dano, que é o rompimento do obstáculo, foi para roubar a própria coisa. Foi um dano contra a própria coisa e não uma coisa que está, e não, né, no obstáculo que está entre a coisa a ser furtada e aquele obstáculo. Então, muita atenção, que se for para roubar o próprio, para furtar o próprio veículo, para subtrair o próprio veículo, não há caracterização da qualificadora, estaremos diante de um furto simples. Beleza, pessoal? Vamos seguir. Inciso 2. A pena é aumentada se o crime é cometido com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Muito cuidado aqui com pegadinhas, pessoal. Confiança, não tem muito segredo, não tem muito o que discutir, é o sentimento de credibilidade. A pessoa abusa da credibilidade que ela tem para efetuar um furto. A fraude, aqui que reside a pegadinha e o problema. A fraude é um meio enganoso utilizado pelo agente para diminuir a vigilância da vítima e assim ele efetuar o furto. Pessoal, o que as bancas de concurso adoram fazer com os candidatos? Levar eles a confundir o crime de furto com o crime de estelionato. Pelo seguinte motivo, volta aqui comigo para o quadro. Pessoal, tanto no crime de furto mediante fraude, quanto no crime de estelionato, a fraude é elementar. Contudo, a diferença é que no crime de furto, a conduta da vítima ela é irrelevante. Ao passo que no estelionato, a conduta da vítima ela é relevante, ela é necessária. É uma conduta necessária. Como que funciona isso, professor? Da seguinte maneira. No furto, o agente emprega uma fraude para que a vítima diminua a vigilância sobre o bem e ele próprio, por isso é que a conduta da vítima é irrelevante, ele mesmo efetue a subtração. Exemplo clássico de prova, o agente ele se disfarça de um funcionário público, por exemplo, da Copasa, dessas concessionárias de serviço público de água e luz, e permite, e pede permissão para a vítima para entrar na casa dela, e ela, munida dessa fraude, ela leva a pessoa a erro para ela diminuir a vigilância sobre, por exemplo, um relógio valioso, sobre uma carteira cheia de dinheiro, sobre algum bem que esteja ali em cima da mesa de uma forma que ele possa subtrair sem que a vítima perceba. É isso que caracteriza o furto mediante fraude. Contudo, em contrapartida, no estelionato, a conduta da vítima ela é necessária. O agente delitivo, o criminoso, induz a pessoa a erro para que a vítima entregue um bem. Como, por exemplo, acontece nos caixas eletrônicos, aqueles estelionatários que enganam ali, normalmente pessoas idosas, para as pessoas idosas sacarem o dinheiro na boca do caixa e entregar para ele. Neste caso, a conduta da vítima ela é necessária para a consumação do crime, para a obtenção da vantagem. Então, muito cuidado, que o furto mediante fraude ele é muito diferente do estelionato, porque você tem que observar a conduta da vítima e a pegadinha de prova reside justamente aí. E a partir de agora vocês não irão errar mais. Escalada. Pessoal, escalada, muita atenção também. As pessoas confundem escalada com subir. Subir alguma coisa. Mas escalada, na verdade, ela é a utilização de uma forma anormal para entrar ou sair de algum lugar. Cavar um túnel, por exemplo, é escalada. Subir um muro é escalada. E a destreza, uma habilidade manual, uma habilidade física, que a pessoa ali, é o famoso mão leve, a pessoa tem uma habilidade com a mão muito grande.
consegue fazer a subtração muito fácil em razão dessa habilidade. Aí, a pena é aumentar, é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido com emprego de chave falsa. Pessoal, a chave falsa ele é um instrumento utilizado para abrir, né, portas, em geral, que pode ou não ter a forma de chave, como a gente conhece, uma chave convencional. E aí eu coloquei para vocês algumas espécies aí, como, por exemplo, a cópia não autorizada de chave é uma chave falsa, porque a falta de autorização caracteriza a ilegalidade da chave. A chave modificada, que é a famosa chave micha, que a pessoa faz uma chave e altera a sua característica física para abrir outras portas. E a famosa gazua, que é aquele instrumento que a gente vê em filme que as pessoas utilizam ali para abrir determinadas portas e fazer ali o arrombamento. Então, aí estão para vocês aí as espécies de chave falsa. Beleza, pessoal? Próximo. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Aqui, nós vimos lá na aula de concurso de pessoas que o crime de furto ele é acidentalmente coletivo, ou seja, em regra ele é cometido por uma pessoa, mas pode ser cometido por várias, e a incidência desses vários agentes aumentam, aí causa, o legislador entendeu, que é causa de agravar a pena. Beleza, pessoal? Vamos dar seguimento. Parágrafo 4º. O que diz o parágrafo 4º? A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Aí é uma qualificadora de natureza objetiva. Por quê? Porque diz respeito aos meios de execução do crime. E aí, pessoal, uma observação muito importante é que é crime hediondo, conforme a alteração pelo pacote anticrime, está lá no inciso 9 da Lei 8.072. Volta aqui comigo para o quadro. Pessoal, essa qualificadora vai incidir quando o agente ele emprega o explosivo ou o artefato análogo para efetuar o furto. Ou seja, é um meio executório. Legal? Isso aconteceu, pessoal, porque nós estávamos aqui, não sei se vocês acompanharam as mídias, nós tivemos no Brasil um período em que ocorria muito arrombamento de caixa eletrônico com explosivo. Então a gente, suponhamos, a gente vai num caixa eletrônico, né, e tem lá um dinheiro dentro daquelas gavetas e ele quer furtar esse dinheiro. E com isso ele emprega aqui, ele coloca aqui um explosivo de forma a arrombar esse caixa eletrônico e ele furtar esse dinheiro, esse valor. E é isso que essa qualificadora veio e agravou o crime de furto. Então, se ele empregar, ou seja, se ele utilizar explosivo, o artefato análogo, a pena dele é maior e é um crime hediondo, como nós vimos, e de elevado potencial ofensivo, porque a pena mínima é 4, a máxima é 10, além da multa. Então, muita atenção aqui. A qualificadora se diz respeito aos meios executórios. O crime não é aplicável para a Lei 9.099 em razão da sua pena mínima e máxima e é crime hediondo. É a primeira vez na legislação que o crime de furto está incidindo aí na Lei de Crimes Hediondos e essa alteração veio pelo pacote anticrime, Lei 13.964. Legal, pessoal? Vamos prosperar, vamos prosseguir, vamos alavancar o estudo de vocês rumo à aprovação. Mais um furto qualificado. Qual que é o furto qualificado da vez, professor? É o parágrafo 4º. O que diz o parágrafo 4º? A pena é de reclusão de 4 a 8 se o furto mediante fraude, que é aquele que nós vimos que é diferente do estelionato, é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem mecanismo de segurança ou utilização de programa malicioso por qualquer meio fraudulento análogo. Professor, não entendi nada. Pessoal, nós vimos que o furto mediante fraude é uma qualificadora que se difere do estelionato. Nós vimos que a conduta da vítima no furto mediante fraude era uma conduta dispensável para a consumação da subtração, ao passo que no estelionato a conduta da vítima ela é obrigatória para o agente obter a vantagem. O que o legislador fez nessa qualificadora do parágrafo 4º? Ele agravou a pena dessa modalidade de furto mediante fraude se o agente utilizar de algum artifício eletrônico ou informático. Caso clássico que deu muito na mídia também. A vítima falsifica, altera a estrutura de uma maquininha de cartão e vai passando das pessoas no metrô ou no ônibus, aproximando aquela maquininha das bolsas
para ver se a pessoa tem aquele cartão de crédito por aproximação, e ali eles fazem transferências automáticas no débito ou no crédito para aquela maquininha, e o agente se faz uso daquele benefício. Ora, vem aqui comigo para o slide. Olha o que a qualificadora diz, que é cometido por dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismos de segurança. Ou seja, o tipo penal pegou todas essas hipóteses de fraude eletrônica, informática, aplicativo de celular, cartão de aproximação, em que a vítima faz furto mediante fraude, muito cuidado para, mais uma vez, não confundir com crime de estelionato, e aí agravou a pena. A pena é de 4 a 8 anos, e aí ele pode ser aí qualquer outro meio fraudulento análogo, ou seja, qualquer falsificação que utilize meio eletrônico ou informático. Beleza, pessoal? É muita informação. Vamos embora. Vamos prosperar. Pessoal, existe ainda uma agravação dessa modalidade de qualificadora. Aumenta-se ainda, além da pena, bota aqui comigo para o quadro, além da pena já ser aumentada em razão da qualificadora, eleva-se o patamar mínimo e máximo da pena, ainda se incidir um resultado agravado por essas hipóteses desse próximo dispositivo, a pena do agente delitivo ainda vai subir ainda alguma fração, que vai ser ali de 1/3 a 2/3, no caso do inciso 1º. Se o crime é cometido com utilização de servidor mantido fora do território nacional, a famosa VPN, a pessoa utiliza uma forma de deixar alojado ali seu software malicioso em servidor no estrangeiro, a pena vai ser aumentada, e se for contra idoso ou vulnerável, ainda de 1/3. Então, normalmente, as vítimas desses agentes delitivos são idosos, porque tem ali aquela falta de conhecimento de equipamento eletrônico, não sabe muito bem onde que clica na internet, utiliza celular sem proteção, não utiliza antivírus, então eles utilizam, aí os agentes delitivos fazem, né, uso dessa vulnerabilidade para subtrair furto mediante fraude por meio eletrônico. Muita atenção, são alterações legislativas novas, 2021, tem tudo para cair na prova de vocês. Beleza, pessoal? E aí, vamos lá para a próxima hipótese de qualificadora, que o crime de furto tem muitas qualificadoras. A do parágrafo 5º, a pena de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para o exterior ou para outro estado. Quais são os requisitos? Um veículo automotor. Então, por óbvio, pessoal, bicicleta não faz incidir essa qualificadora. Animais, carroça, esses meios de locomoção que não sejam automotores por autopropulsão não incidirão a qualificadora. E deve ser transportado para outro estado ou para o exterior. Isso aqui, pessoal, o legislador visou ampliar a pena, agravar a pena do furto para evitar o famoso desmanche. Às vezes a pessoa se desloca para um estado, vamos supor, sai de Minas para o Rio de Janeiro, furta um veículo e volta para Minas para poder fazer desmanche e vender ali ilegalmente as peças, né, para obter ali vantagem econômica. Então são os dois requisitos. Tem que ser veículo automotor, então bicicleta, carroça, charrete, veículos que não são autopropulsores, que são por tração animal, por tração humana, por exemplo, não incidirão aqui a qualificadora. E deve ser necessariamente para um outro estado. Contudo, uma observação: se o agente delitivo tenha o dolo de transportar esse veículo para outro estado ou para o exterior, contudo ele ainda não transpôs as fronteiras, não incide qualificador. Então ele tem que ser necessariamente capturado já no estado estrangeiro, no caso se for para o exterior, ou em outro estado da nossa própria federação. Beleza? Então esses dois requisitos também são muito importantes. Pessoal, mais uma qualificadora, que é o famoso, né, furto chamado abigeato, que é o furto de gado. Pessoal, a pena é de reclusão de 2 a 5 se a subtração for de semovente domesticável de produção. Muito cuidado aqui, vem comigo para o quadro. O semovente domesticável de produção não se confunde com animal de estimação. Porque o animal de estimação ele não é criado, ele não é domesticado para fins produtivos. Aqui tem que ser ou gado, ovelhas, galinhas, esses animais que normalmente são utilizados para a produção, seja para abate ou para extração de produtos como leite, ovos, etc., incide a qualificadora somente nessas hipóteses.
animais, os famosos animais de estimação, os pets da galera, o passarinho, o cachorro e o gato não entra aqui. Beleza, pessoal? E aí o dispositivo ainda amplia, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. É o famoso abigeato. O mais famoso é o furto de gado, mas pode ser carneiro, cabrito, galinhas, outros animais domesticáveis aí para fins produtivos. E aí, semovente, como eu expliquei anteriormente, é aquele que possui movimento próprio. E aí, muita atenção, porque quem adquire esse produto do furto responde pela receptação de animal, que é um crime específico, é um crime próprio, autônomo, que está lá no 180A do Código Penal. Então aqui, o semovente ele pode ser subtraído inteiro, vivo, ou mesmo, o que é mais comum, inclusive, são os criminosos, os agentes delitivos, abaterem aquele animal, já dividir as partes e aí colocar num caminhão frigorífico e vender para outras pessoas. Então a atenção que eu chamo para vocês é: quem adquire esse produto do furto responde por um crime autônomo, que é a receptação de animal. Beleza, pessoal? E aí, vamos para a última qualificadora do crime de furto, que eu chamo a atenção também, que vai ser muito explorado, porque é muito fácil vocês confundirem com a outra qualificadora. Vem cá para o parágrafo 7º. O parágrafo 7º prevê que a pena de reclusão de 4 a 10 anos, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem a sua fabricação. Pessoal, é muito diferente. Vamos lá. A substância explosiva, vamos diferenciar aqui. A substância explosiva, ela vai qualificar o crime de furto em duas hipóteses. Na hipótese do nosso parágrafo 4A e nessa última qualificadora do parágrafo 7º. Mas qual é a diferença? A diferença é que no parágrafo 4º, a substância explosiva ou artefato análogo é meio executório. O agente delitivo, ele emprega o explosivo ou artefato análogo para efetuar a subtração. Naquela ocasião, eu dei o exemplo do caixa eletrônico, que ele explode o caixa eletrônico para subtrair o dinheiro. Então, a substância explosiva ou artefato análogo aqui é meio empregado para a consumação do crime de furto. Já no parágrafo 7º, ele é o objeto material do crime. É o objeto material do crime. No parágrafo 7º, o agente não emprega explosivo, ele subtrai explosivo. Então ele adentra, por exemplo, numa sala de uma determinada loja em que fica trancada e lá dentro ele é armazenado, por exemplo, dinamite e seus pavios, seus detonadores, aqueles artefatos que vão possibilitar a sua montagem e emprego. Então é essa que é a diferença. O parágrafo 4º, ele vai empregar. Aqui no parágrafo 7º, ele vai subtrair a substância explosiva, ou artefato análogo. Vem comigo aqui, para o slide mais uma vez, para vocês observarem. Olha, se a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios. Legal, pessoal? Então, muita atenção, porque essas alterações legislativas são recentes, podem ser muito cobradas aí nas provas de vocês. Era o que eu tinha para trazer aí com relação ao crime de furto, que estamos aí na parte 1 dos crimes contra o patrimônio. Gostaria de agradecer a atenção de vocês mais uma vez. Não esquecerem do like, dos comentários, que ajuda a gente aí a melhorar o conteúdo que estaremos aí disponibilizando para vocês. Ativem todas as notificações, sigam a gente nas redes sociais para não perder nenhuma dica e vamos caminhando aí junto à nossa tão sonhada aprovação. Um abraço e tchau, tchau.